Senhor, afaste-se. Ela morde. A voz do segurança cortou o ar como um chicote no saguão de mármore de um prédio corporativo no coração de São Paulo. João Silva parou o esfregão no meio do movimento, segurando o cabo como se fosse um escudo. No centro do caos, uma menininha de cabelos loiros quase brancos estava sentada no chão, abraçando os joelhos com força, balançando para frente e para trás ao lado de uma escultura corporativa gigantesca. Seu rosto era inexpressivo, mas seus olhos dançavam como pássaros presos. Ao redor dela, 5 executivos de terno pareciam perdidos. Uma mulher sussurrava ao telefone. Ela está tendo outro episódio. Cadê a babá? O zumbido suave da menina era quase abafado pelo silêncio frio do prédio. João deu um passo lento à frente. Posso. O segurança o bloqueou com o braço. Essa é a filha da chefe, sibilou. Não se meta. O último que tentou foi demitido na hora. Mas João não estava ouvindo. Ele não olhava para os executivos ou para a câmera de segurança piscando vermelha acima. Ele observava ela. A maneira como seus dedos batiam no chão em um ritmo que só ela parecia entender. A forma como sua respiração acelerava a cada passo que se aproximava. Não vou falar com ela, João disse, voz calma. Vou só sentar. E ele sentou, bem ali, no chão frio de mármore, a 5 metros dela, ainda com seu uniforme de faxineiro e botas gastas. Ele pegou um frasco de sabão líquido no carrinho de limpeza e, sem dizer uma palavra, mergulhou os dedos na água do balde do esfregão e começou a soprar bolhas de sabão. 1, 2, 3. A menina parou. O balançar diminuiu, o zumbido suavizou. Ela observava, hipnotizada, enquanto as bolhas iridescentes flutuavam no ar. Algumas estouravam, outras subiam preguiçosamente, como segredos que se recusavam a pousar. João não olhou para ela. Não fez perguntas. Apenas continuou soprando bolhas. Do mezanino acima, uma mulher de salto alto sob medida e um casaco cinza que valia mais que o aluguel mensal de João observava. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque impecável. Seus braços estavam cruzados, mas seus olhos, frios e calculistas, fixavam-se na cena abaixo. Mariana Costa, bilionária CEO da Biovida Tecnologia, comandava salas cheias de líderes mundiais e esmagava tentativas hostis que são antes do segundo café da manhã. Mas agora, vendo o faxineiro acalmar sua filha com bolhas de sabão, ela mal conseguia respirar. Ana, sua filha, seu mistério, seu peso, e o faxineiro, qual era o nome dele? Silva. Ela desceu pelo elevador. Quando as portas se abriram, ela entrou no saguão como uma rainha inspecionando um campo de batalha. Senhor Silva, disse ela, com voz cortante. João se levantou lentamente. Senhora, quero falar com você lá em cima. Agora. Seu olhar passou para Ana, que agora estava deitada de lado, completamente calma, os olhos seguindo uma única bolha que pairava acima de seu rosto. Eu não estou pedindo, Mariana interrompeu. E para o segurança, chame o doutor Almeida, que ele venha ver a Ana imediatamente. Ela virou-se, os saltos ecoando, sem esperar para ver se João a seguia. Mas ele seguiu. O escritório dela cheirava a aço e silêncio. Feche a porta, ordenou. João obedeceu. Por um longo momento, ela não disse nada. Apenas o encarou, como se tentasse descobrir de qual peça de maquinaria ele havia saído. Quem te ensinou isso? Perguntou. Finalmente. As bolhas. O que foi aquilo? João sustentou o olhar dela sem hesitar. Minha filha, disse simplesmente. Ela tem transtorno de processamento sensorial. Eu dava aula de educação especial antes. Ele parou. Não precisava dar mais do que ela pedia. Mariana se inclinou para frente. Deixe-me ser clara. Minha filha não interage, não brinca, não responde, nem a médicos, nem a especialistas, nem a mim. E você? Sua voz falhou levemente. Soprou umas bolhas e ela ficou em silêncio. João não respondeu. Não precisava. Quero que você trabalhe com ela, Mariana disse, por fim. Ele piscou. Como? 1 vez por semana, 2, se possível. Vou te pagar de acordo. Eu sou faxineiro, Dona Mariana. Eu posso mudar isso. Não preciso de caridade.
Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo um trabalho. João respirou fundo, pausadamente. O que ela precisa não é um trabalho. Algo brilhou nos olhos dela. Culpa? Não. Isso era humano demais. Talvez luto afiado como aço. Ela tem o melhor cuidado que o dinheiro pode comprar. Mariana retrucou. A voz de João era suave. Talvez esse seja o problema. Silêncio. O tipo de silêncio que rearranja as paredes entre as pessoas. Então ele acrescentou. Se eu aceitar, é com uma condição. Mariana ergueu uma sobrancelha. Não trabalho para você. Trabalho com a Ana. E quando estiver com ela, sem observadores, sem câmeras, sem psicólogo de prancheta espreitando no canto. Ela o estudou por tempo suficiente para que ele se perguntasse se havia acabado de perder o emprego. Então, lentamente, Mariana assentiu. Minha assistente entrará em contato. João deu um leve aceno. Então veremos se ela está pronta. Ao abrir a porta para sair, Mariana chamou. De que cor eram aquelas bolhas? João parou, virou-se. Azul, disse. Sempre comece com azul. Acalma o caos. A porta fechou com um clique suave, mas o eco de suas palavras permaneceu como um sussurro em uma catedral onde ninguém rezava há anos. Não preciso que você a conserte. Foi a primeira coisa que Mariana Costa disse quando João chegou ao apartamento de cobertura em Pinheiros, menos de 48 horas após o primeiro encontro. Sem cumprimento, sem aperto de mão, apenas isso. João parou no saguão de mármore, a mãozinha de sua filha Luana agarrada a dele, suas botas de trabalho rangendo levemente no chão polido. Ele observou o espaço. Paredes brancas, corrimãos de vidro, bordas afiadas por todos os lados. Nada de suavidade, nada de calor, apenas precisão e poder. Não conserto crianças, respondeu ele, baixinho. Elas não estão quebradas. Mariana piscou. Só uma vez. Seus braços estavam cruzados com força, mas um músculo pulsava ao longo de seu maxilar. Ela está no quarto, disse. Pelo corredor à esquerda. João se virou para Luana e se abaixou. Tá ok desenhar um pouco. Luana assentiu, tirando um rolo de giz de cera da mochila. É a menina quieta. João sorriu. Ela mesma. Então vou ficar quieta também. Luana sussurrou, caminhando na ponta dos pés até o canto da vasta sala de estar, como se fosse uma biblioteca feita de nuvens. Mariana observou a troca, com uma expressão indecifrável. Ela é obediente. Ela é gentil. João corrigiu. Ele caminhou pelo corredor sem esperar permissão. A porta do quarto de Ana estava entreaberta. Ele bateu de leve antes de empurrá-la. Era um palácio. Janelas altas, cortinas brancas, brinquedos alinhados com precisão militar. E lá, encolhida no canto como um ponto de interrogação, estava Ana, a cabeça loira pressionada contra o vidro da janela, olhando para a cidade como se ela pudesse desaparecer se piscasse. João não falou. Sentou-se lentamente, a uns 3 metros de distância. Tirou um bloquinho do bolso da jaqueta e começou a desenhar. 5 linhas, um círculo, algumas estrelas. Ana não se virou. Após 3 minutos, ele ergueu o esboço ligeiramente, depois o colocou ao lado e esperou. Nada, apenas o som de um relógio titaqueando alto demais para uma casa tão rica. Então, um movimento. Ana se levantou sem dizer uma palavra, cruzou o quarto em passos leves como os de um pássaro, pegou o papel e sentou bem ao lado dele. Mariana, observando em silêncio pela fresta da porta, cobriu a boca com a mão. Não via Ana sentar voluntariamente ao lado de alguém há quase um ano. João não olhou para a menina. Começou um novo desenho. Desta vez, uma bolha flutuando acima da cabeça de uma garota. Ana pegou um giz de cera. Nenhuma palavra foi dita, nenhum comando dado. E, ainda assim, algo sagrado se desdobrava. Sem palavras, sem peso, impossível de interromper. 15 minutos depois, João saiu do quarto. Mariana estava esperando, braços cruzados, mas seu rosto suavizado. Ela desenhou com você, disse, como se precisasse ouvir a si mesma dizer isso. Ela começou a conversa. João respondeu. Mariana franziu a testa. Ela não disse uma palavra. Falar e comunicar. João disse gentilmente, nem sempre são a mesma coisa.
Mariana não respondeu. Em vez disso, virou-se e foi para a cozinha. Quer algo para beber? Água está bem. Ela mesma serviu. Não por uma máquina, não com um mordomo. Apenas ela, um copo de cristal, mãos firmes. Não sei como alcançá-la, disse, deslizando a água pelo balcão. João não pegou o copo. Você já tentou deixar ela te alcançar? Mariana ficou rígida. Fiz tudo o que uma mãe pode fazer. Terapia, nutrição, especialistas em sono, fonoaudiólogos. Trouxe um terapeuta comportamental da Suécia que cobra 30.000 por semana. João finalmente pegou a água e tomou um gole. Parece que você contratou muitas pessoas para falar com ela, disse. Mas quem escuta? Eu escuto, ela retrucou. Reorganizei minha vida inteira por ela. Você reorganizou seu coração. O silêncio que se seguiu não era hostil. Era vazio, como o eco de uma pergunta que ela não queria ouvir. Ela era pequena quando parou de falar. Mariana sussurrou. Um dia, ela estava falando, dizendo cores, rindo com os passarinhos. No outro, nada, nem contato visual. João se inclinou no balcão. O que aconteceu? Seus olhos tremeram. Uma reação médica. Cronograma de vacinas, uma febre alta. O médico disse que foi coincidência, não causa. Mas eu continuava perguntando. Foi minha culpa? Deixei passar algo. João assentiu. Pais sempre fazem isso, mesmo quando não é deles a culpa. Luana entrou, segurando um desenho. 3 pessoas. Ela, o pai e uma menina de olhos grandes. Fiz isso para ela, disse, mas só se ela quiser. Mariana olhou para baixo, surpresa com a graça na voz da menininha. Tudo bem se a Ana jantar com a gente algum dia. João perguntou. Jantar? O tom de Mariana endureceu. Em um lugar público? Não. Aqui, João disse. Seguro, familiar. Se ela vir a Luana comendo, pode se sentir convidada. Não estou organizando encontros de brincar, ela respondeu, tensa. João não se abalou. Não estou pedindo um encontro de brincar. Estou oferecendo uma porta. Mariana cruzou os braços novamente, mas algo em sua postura era diferente agora. Menos defesa, mais medo. Tenho medo de fazer errado, admitiu. Quase inaudível. Não sei como ser a mãe que ela precisa. João pousou o copo. Então é bom que ela não precise de perfeição. Ela só precisa que você pare de tentar ser CEO perto dela. A frase pairou no ar como uma coroa caída. João se virou para a porta. Estaremos aqui na próxima sexta, por volta das 17 horas. Ela não come lagosta, Mariana chamou atrás dele. João sorriu levemente. Nós também não. Enquanto a porta se fechava, Mariana olhou para o desenho de Luana ainda no balcão. 3 pessoas de mãos dadas, uma bolha flutuando acima de todas, uma legenda escrita em giz de cera. Seguro. Ela traçou a palavra com o dedo. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de chorar. Sentiu vontade de ouvir. Todas as pessoas ricas moram em museus. A voz de Luana ecoou suavemente pelo grandioso, saguão do apartamento de Mariana, suas sapatilhas rangendo contra o chão brilhante. João riu, equilibrando uma sacola de papel em uma mão e um cobertor de piquenique dobrável na outra. Nem todas, só as que esqueceram para que serve uma sala de estar. Mariana apareceu no topo da escada, descalça, cabelo solto preso em um rabo de cavalo frouxo, uma rara suavidade em sua postura. Ouvi isso. Luana corou. Desculpe-me, senhora. Mariana sorriu genuinamente, sem necessidade de se desculpar. Você está certa. Este lugar tem paredes de mais e calor de menos. João ergueu uma sobrancelha, surpreso. Isso soava perigosamente próximo de autoconhecimento. Mariana desceu as escadas. Não se acostume com isso. Eles se reuniram no quarto de Ana ao pôr do sol. João estendeu o cobertor de piquenique sobre o chão enquanto Luana organizava pequenas tigelas de lanches. Uvas, cubos de queijo, biscoitos. Nada quente, nada com cheiros fortes, tudo macio, tudo seguro. Ana estava sentada no canto, pernas dobradas sob si como uma boneca esquecida. Mas seus olhos não estavam vazios dessa vez. Eles seguiam cada movimento de Luana.
João colocou uma pequena caixa de som Bluetooth e tocou no celular. Uma melodia suave de piano flutuou pelo quarto. Debussy, lenta e envolvente. Luana colocou um caderno em branco entre ela e Ana. Depois começou a desenhar silenciosamente. Uma árvore, depois um sol, depois uma menina sob os galhos. Ela não falou, não olhou para Ana. Apenas desenhou. Ana observava, seus dedos se mexendo. João abriu uma lata de giz de cera. Azul primeiro, disse gentilmente, colocando o giz mais perto de Ana do que de qualquer outra pessoa. Mariana observava da porta, braços cruzados, mas não em desafio dessa vez. Em defesa de algo que ela não tinha certeza, talvez sua própria esperança. Ana se inclinou 1 centímetro, depois outro. Pegou o giz azul, quase sem respirar, como se a Telson pudesse estragar tudo. Então, Svi, ela começou a desenhar. Ninguém disse uma palavra, nem mesmo Luana. Apenas o leve ritmo do giz no papel, a respiração suave de uma menina redescobrindo sua voz através da cor. João se virou para Mariana e sussurrou. É assim que a segurança se parece. Não chega com aplausos. Chega com silêncio. Mariana engoliu em seco. Por que ela não fala comigo? Perguntou, a voz quase inaudível. João não olhou para ela. Por que você não senta no chão? 1 hora passou como um hino. Sem explosões, sem balançar. Ana até aceitou uma uva da mão de Luana. Um milagre embrulhado em silêncio. Luana riu. Ela gosta de mim. Gosta sim, João disse, a voz pesada. Ela está te escolhendo. Ana desenhou 3 figuras de palito. Uma com óculos, uma com cabelo cacheado, uma com um coque apertado. Luana apontou. Essa sou eu, esse é o papai, e essa é a sua mãe. Ana não respondeu. Apenas coloriu o vestido da 3ª figura de vermelho. Mariana deu um passo à frente. Essa costumava ser minha cor favorita, disse suavemente. Ana pausou. Então, na voz mais baixa imaginável, sussurrou. Ainda é. Mariana sentiu os joelhos fraquejarem enquanto se sentava na borda da cama, a mão cobrindo a boca, a respiração trêmula como uma corda de violino muito esticada. João não se moveu. Às vezes, a cura soava como um sussurro. Às vezes, parecia com um giz de cera. Mais tarde, naquela noite, João estava no corredor dobrando o cobertor. Mariana se aproximou segurando 2 canecas de chá. Ela disse vermelho. Disse. Não nomeava nada há mais de 2 anos. Ela não nomeou. João corrigiu. Ela lembrou. É diferente. Mariana lhe entregou uma caneca. Você acha que perdi tudo isso porque não sentei no chão? Acho, João disse gentilmente, que você ficou de pé tanto tempo que esqueceu como se ajoelhar. Ela riu uma vez, seca e aguda. Isso é poético. Também é verdade. Eles ficaram em silêncio. Então Mariana perguntou, você sempre foi tão gentil. João olhou para ela. Não, eu consertava coisas. Esse era meu trabalho. Minha esposa era gentil. O que aconteceu com ela? Leucemia. Há 4 anos, ela foi diagnosticada e depois foi antes que eu pudesse memorizar a forma como ela dizia adeus. Mariana piscou. Sinto muito. Ela costumava dizer algo sempre que nossa filha tinha um dia difícil. João acrescentou, olhos distantes. Ela dizia, não eleve a voz, abaixe o corpo. Mariana encarou seu chá. Talvez eu esteja fazendo as 2 coisas errado. João sorriu levemente. Você está aqui. Isso não é pouca coisa. Ela encontrou seu olhar pela primeira vez, não como CEO, não como uma mulher no controle, mas como uma mãe, assustada, imperfeita e desesperada para acertar. Quero aprender, disse. João assentiu. Então comece perguntando a cor favorita dela amanhã, mesmo que já saiba a resposta. Naquela noite, Mariana observou Ana dormir, seu dedinho ainda segurando o giz azul. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Nunca soube que o silêncio podia ser tão alto. No corredor, João beijou a testa de Luana enquanto ela adormecia, na cama de hóspedes. Ele olhou pela janela para o horizonte brilhante de São Paulo e sussurrou de volta. Às vezes, o silêncio é só o amor esperando por espaço. Me diz de novo por que estamos fazendo isso.
João ajustou o colarinho da única camisa passada que tinha, olhando para Luana pelo retrovisor. A menina sorria no banco de trás, abraçando uma bolsa com um zíper. Por que é educado aceitar convites para jantar? Luana disse com naturalidade. E por que a Ana perguntou se eu voltaria? João sorriu, mas seu coração batia forte. Jantar na cobertura da Mariana. O sol suave da tarde lançava um brilho dourado sobre os arranha-céu, enquanto estacionavam perto da entrada do Valet e Moema. Um homem de terno abriu a porta para eles. João saiu com um buquê embrulhado em papel nas mãos. Flores silvestres do mercado, um detalhe que sua falecida esposa teria insistido. Sempre traga beleza ao entrar no mundo de alguém, ela costumava dizer. Luana saltou com uma excitação silenciosa. Acha que ela vai falar de novo? Não sei, João disse, mas acho que ela vai ouvir. Eles foram recebidos na cobertura pela própria Mariana, vestida não com um terno de poder, mas com uma blusa azul marinho simples e calças, descalça novamente. Você trouxe flores? Perguntou, surpresa. Para o ambiente, João respondeu. Precisa de algo vivo. Ela piscou. Suponho que isso nos inclua hoje à noite. A sala de jantar, antes um espaço frio de mármore e cristal, havia sido sutilmente reorganizada. Uma mesa redonda substituíra a longa de estilo executivo. A iluminação suspensa foi reduzida. Uma única vela tremulava suavemente. Ana já estava sentada à mesa, mãos dobradas, um giz de cera entre os dedos como um objeto de conforto. Luana deslizou para o assento ao lado dela e sussurrou. Trouxe uma coisa. Da bolsa, ela tirou um cardápio desenhado à mão com comidas de desenho animado, uvas sorridentes, torradas dançantes, um sol de macarrão. Os lábios de Ana se curvaram para cima. Mariana observou a troca como se testemunhasse um truque de mágica. O jantar foi servido. Comidas simples e macias. Sem molhos, sem vapor. O prato de Ana combinava com o de Luana. E João notou algo mais. A ausência do celular de Mariana. Hoje à noite, ela disse, notando seu olhar, só estou acessível em uma língua. João riu. Isso é progresso. Nos primeiros minutos, o silêncio reinou na mesa. Então Luana perguntou. Ana, quer um giz de cera depois do jantar? Ana olhou para o prato. Luana esperou. Ana estendeu a mão, pegou um pedaço macio de batata doce assada e colocou na boca. João congelou. Seu coração parou. Luana sorriu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Oba, somos gêmeas. Mariana soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Sua mão tremeu levemente ao alcançar o copo. João se inclinou e sussurrou. Ela não comeu hoje de manhã. Comeu. Mariana balançou a cabeça. Nem ontem. Ela está escolhendo isso, ele disse. Este momento, esta companhia, este silêncio. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, porque sinto que perdi cada passo que importava. João não respondeu. Em vez disso, disse, deixe ela liderar. As meninas terminaram a comida lentamente. Ana zumbiu uma vez, uma nota quase como uma pontuação para o momento. Então ela estendeu a mão e tocou a mão de Luana. Mariana suspirou, não alto, mas forte o suficiente para Ana recuar. João ergueu a palma. Está tudo bem. Tudo bem. Ana olhou para a mãe, depois para João. Então disse, clara, quieta e bela, azul. Mariana deixou o garfo cair. João engoliu em seco. Ela lembra das bolhas. Ana assentiu uma vez. Luana sussurrou. Ela fala em cores. É como ela se sente segura. Os lábios de Mariana se abriram. Sua voz quebrou. Eu costumava pintar antes de começar a empresa. Aquarelas. Meu estúdio era azul. Ana não esqueceu. João disse gentilmente. Você esqueceu. Mais tarde, as meninas brincavam na sala ao lado. Ana empilhava blocos suavemente enquanto Luana narrava histórias imaginárias sobre reinos de bolhas, de princesas de nuvens. João estava na ilha da cozinha, lavando pratos com as mangas arregaçadas. Mariana se juntou a ele, segurando um pano de prato, secando em silêncio. Achei que tinha que comprar o futuro dela, disse ela, finalmente. As melhores escolas, os melhores médicos.
Construiu uma fortaleza para que nada tocasse, mas talvez eu também tenha construído paredes altas demais para eu mesmo alcançar. João passou um prato molhado. Não é tarde demais. Ela secou lentamente. Ela te chamou de azul. Ele assentiu. Isso é bom. Azul é o conforto dela. Mariana olhou para ele. Que cor sou eu para ela, você acha? João pausou. Vermelho ainda é. Ela deu uma risada trêmula. Vermelho queima. Também aquece, ele disse. Às vezes, o mesmo fogo que queima é o que salva. Ela o encarou. Então disse baixinho, por que você ainda está solteiro, João? Ele ergueu uma sobrancelha. Você realmente quer me perguntar isso enquanto estou com as mãos no seu tanque? Ela sorriu. Você poderia ter dito sim quando te ofereci um emprego semanas atrás. Eu não queria um emprego. Então o que você queria? Ele enxagou o último prato. Ser útil de novo, para alguém que realmente precisasse de mim. Ela segurou seu olhar por um longo tempo, então assentiu quase com reverência. Você é, disse suavemente. Está nos salvando de maneiras que o dinheiro nunca pôde. João secou as mãos. Não estou salvando vocês. Só estou mostrando a porta. E se eu não souber como passar por ela? Então sente no chão com sua filha. Deixe ela liderar. Enquanto ele juntava as coisas de Luana para ir embora, Ana olhou para cima do desenho e disse algo que ninguém esperava. Jantar de novo. João parou no meio do passo. A mão de Mariana foi à boca. Claro, Luana disse. Próxima sexta. Ana sorriu. E a sala, pela primeira vez em anos, pareceu um lar. Você tem 1 minuto. João mal olhou para cima do balde do esfregão quando ouviu a voz, baixa, medida, com uma suavidade que vinha de muitas entrevistas à imprensa e pouca honestidade. Ele se virou. Rafael Mendes, estrategista de relações públicas da Biovida, estava perto do armário de limpeza, em um terno sob medida que parecia alérgico à humildade. João enxugou as mãos em uma toalha. Não realmente, mas algo me diz que você vai tomar mesmo assim. Rafael sorriu como um homem acostumado a ser obedecido. Há uma história circulando. Uma certa Sil, um certo faxineiro, uma criança emocionalmente complicada. A mandíbula de João se apertou. Você quer dizer a Ana? Quero dizer a ótica. Rafael olhou para as câmeras do corredor. Sua presença é mal interpretada. Levanta questões. Ela finalmente está comendo, desenhando, falando. Se isso levanta questões, talvez as pessoas erradas estejam perguntando. Rafael deu um passo à frente. Olha, não vim brigar. Vim aconselhar. Se isso continuar, pode custar a posição da Mariana. João encarou. Você acha que eu sou ameaça à credibilidade dela? Rafael deu um sorriso profissional apertado. Ela está vulnerável. E você? Não convencional. Passado desconhecido. Sem credenciais corporativas. Um pai solteiro que trabalha no turno da noite e traz flores de calçada para o jantar. João não se abalou. E ainda assim, de alguma forma, a filha dela diz meu nome. Isso acertou. A expressão de Rafael vacilou por um instante. Não compliquemos mais as coisas, disse Rafael. Tire uma licença discretamente. Deixe os holofotes esfriarem. João se inclinou, voz calma, mas firme. Ana não precisa de menos de mim. Ela precisa de mais do que eu represento. Rafael ergueu uma sobrancelha. E o que exatamente é isso? Alguém que não precisa que ela performe para acreditar que ela tem valor. Naquela noite, João e Luana estavam preparando o jantar quando uma mensagem chegou ao celular dele. Acesso ao prédio 14 suspenso para revisão. Gerência. Luana olhou para cima. Não vamos vê-las hoje à noite. João tentou esconder a decepção no rosto. Não hoje, pequena. Ela ficou quieta, então disse suavemente. Ela vai pensar que paramos de nos importar. João suspirou, o peso pesado no peito. Espero que não, mas às vezes os adultos constroem muros quando estão com medo. Do outro lado da cidade, Mariana estava no quarto de Ana, encarando o silêncio. Sem zumbidos, sem cores no caderno, sem giz entre os dedos, apenas Ana, balançando suavemente de novo, cabeça baixa.
Mariana sentou no chão ao lado dela, incerta. Eu não impedi ele de vir, sussurrou, mas também não lutei o suficiente para mantê-lo. Ana não respondeu. Mariana pegou o caderno e o colocou entre elas. Posso desenhar com você? Nada. Não sei como consertar isso, disse ela. Achei que proteger a empresa protegeria você, mas talvez eu estivesse protegendo a coisa errada. Ainda nada. Então Ana pegou um giz preto. Mariana observou enquanto sua filha desenhava 3 figuras, 2 de pé, uma ausente. Suas mãos tremeram. Vou consertar isso, sussurrou. Mesmo que custe tudo mais. No dia seguinte, Mariana apareceu no apartamento de João sem aviso. Luana abriu a porta com um suspiro de surpresa. Dona Mariana. Mariana se ajoelhou, ofegante e levemente desgrenhada. Seu pai está em casa. João apareceu atrás dela. Não esperava te ver aqui. Ela olhou para ele. Eles congelaram seu acesso. Estão ameaçando reatribuir seu contrato. Imaginei. Eu não impedi, disse ela, baixinho. Isso é culpa minha. João estudou o rosto dela. Ela não estava ali como CEO. Estava ali como uma mãe à beira do abismo. Eu disse a eles que saio se tocarem em você de novo, continuou ela. Não reagiram bem. João piscou. Você arriscaria tudo isso? A voz dela falhou. Já arrisquei perder a Ana uma vez. Não farei isso de novo. Luana puxou suavemente a manga de Mariana. Ela não comeu ontem à noite, né? Mariana balançou a cabeça. Luana sussurrou. Talvez ela esteja esperando por nós. Eles voltaram naquela noite. Sem segurança, sem imprensa, apenas silêncio. João carregava uma garrafa térmica de sopa quente e pão macio. Luana levava um novo conjunto de giz de cera, com bordas brilhantes. Mariana abriu a porta, dessa vez sem hesitação. Ela está no mesmo lugar, esperando. João entrou, o coração batendo forte. Ele caminhou lentamente até o quarto de Ana. Ela estava sentada no canto novamente, giz na mão, mas sem movimento. Oi, passarinho azul, disse ele suavemente. A cabeça dela se ergueu. Um piscar, depois 2. João sentou, abriu a garrafa térmica e deixou o aroma suave de sopa de tomate flutuar pelo ar nada sofisticado. Disse. Só calor. Luana sentou ao lado dela, ofereceu um único giz azul brilhante. Sentimos sua falta. Ana estendeu a mão lentamente, pegou e desenhou um círculo trêmulo no chão. Então sussurrou. Jantar de novo, por favor. João olhou para Mariana. Ela estava chorando, mas sorrindo. Nunca mais deixarei que nos separem, disse ela. João assentiu. Então vamos começar a construir algo mais forte. Mariana enxugou os olhos. Sem mais muros. Sem mais muros, ele disse. Apenas portas abertas. O envelope era grosso, cor de creme, com o selo dourado do Tribunal Superior de São Paulo. Estava sobre a ilha de mármore da cozinha de Mariana como uma sirene de alerta, intocado, fechado, mas irradiando temor. João olhou para ele enquanto enxaguava os pratos. É isso. Mariana assentiu uma vez. O pai da Ana está pedindo custódia emergencial. João secou as mãos lentamente. Depois de sumir por 4 anos, ele diz que me tornei instável, que estou expondo ela a figuras questionáveis e não profissionais. Sua voz tremeu. Ele quer dizer você. João se recostou, braços cruzados. Esse homem não conheceria a Ana nem se ela desenhasse uma placa com o nome dele. Mariana soltou uma risada curta, à beira do colapso ou da risada. Ele é rico, bem relacionado. O advogado dele já trabalhou para o juiz. João se inclinou gentilmente. Quer que eu me afaste? A resposta dela foi imediata. Não. Então lutamos. Ela olhou para ele. Não sei como. Você não precisa saber, ele disse. Só precisa estar ao lado dela, e eu estarei ao lado de vocês duas. A sala do tribunal cheirava a couro, café frio e medo. Ana estava sentada na galeria ao lado de Luana, segurando um caderno de desenho. Ela vestia azul. Luana segurava sua mão como uma linha de vida. Mariana estava diante do juiz em um terno azul marinho, não de grife, mas firme. Sem joias chamativas,
sem saltos poderosos, apenas uma mulher despojada de armadura e segurando a verdade. Do outro lado, Eduardo Costa sentava com um sorriso arrogante e uma equipe jurídica que parecia ter ensaiado essa guerra. Meritíssimo, começou o advogado de Eduardo. O estado emocional da senhora Costa deteriorou-se. Temos evidências fotográficas dela envolvendo um faxineiro, sem qualificações clínicas, em interações repetidas e sem supervisão com uma criança vulnerável. João não se abalou. O advogado continuou. Ela ignorou conselhos médicos profissionais em favor de jogos de bolha e terapia de giz de cera. Risadinhas ecoaram na galeria. Mariana se ergueu mais alta. E o que o senhor Costa contribuiu nos últimos 4 anos? Perguntou o juiz. Apoio financeiro e espaço para crescer. João murmurou baixo. Espaço para desaparecer. O advogado de Mariana se levantou. Meritíssimo! Não negamos que os métodos da senhora Costa mudaram, mas os resultados também. Ana falou. Ela come. Ela desenha. Ela se conecta. Tudo isso não acontecia há mais de 2 anos. E o homem com quem ela se conectou, João Silva, está aqui hoje. Ele gostaria de falar. O juiz assentiu. Que fale. João se levantou. Caminhou lentamente até o banco das testemunhas. Cada câmera clicava. Cada sussurro parava. Ele sentou, olhou diretamente para o juiz. Fui professor de educação especial por 11 anos, começou. Deixei a sala de aula depois que minha esposa morreu, e eu não conseguia enfrentar o eco da minha própria perda e de cada criança que precisava de mais do que eu podia dar. Ele olhou para Ana. Ela me trouxe de volta. O tribunal prendeu a respiração. Ana não precisa de mais rótulos. Ela precisa de menos muros. Eu não a tratei. Eu escutei. Eu me ajoelhei. Combinei meu silêncio com a quietude dela. E, em troca, ela confiou em mim. Ele se virou para Eduardo. Quando foi a última vez que ela te olhou nos olhos? Eduardo mexeu nos punhos da camisa. João continuou. Você acha que o terno te dá credibilidade, mas Ana não liga para títulos. Ela liga para tom, para ritmo, para quem entra no mundo dela sem quebrá-lo. Ele olhou para o juiz. Não estou aqui para ser pai dela. Estou aqui porque ela me ensinou algo que todos os especialistas esqueceram. Às vezes, a coisa mais terapêutica que você pode fazer é ficar. Silêncio. Então o juiz assentiu. Obrigado, senhor Silva. João voltou ao seu assento. Então, suavemente, Luana se levantou e caminhou até o banco do juiz. Sussurros irromperam, mas o juiz ergueu a mão. Luana olhou para ele com olhos grandes e determinados. Posso dizer algo? O juiz se inclinou. Pode. Ela ergueu o desenho de Ana. Um trio de figuras de palito, de braços dados sob um céu cheio de estrelas. Essa é a família da Ana, disse. Essa sou eu. Esse é meu pai. Essa é ela. Ela não fala muito, mas diz que somos azuis. Isso significa seguro. Mariana enxugou uma lágrima enquanto Ana estendia a mão e tocava de Luana publicamente, visivelmente, um gesto mais alto que palavras. O juiz recostou-se, em silêncio por um longo momento. Então falou. Com efeito imediato, Ana permanece sob a custódia de sua mãe, Mariana Costa. Qualquer ação futura exigirá uma revisão psicológica extensiva e terapia familiar, na qual o Sr. Silva é bem-vindo para participar com total transparência. Suspiros, flashes, silêncio. Então Ana se virou para Mariana e sussurrou. Fique azul. Mariana assentiu, olhos brilhando. Sempre. Fora do tribunal, repórteres cercaram, câmeras piscando como relâmpagos. João protegeu as meninas com o corpo. Mariana pegou sua mão sem pensar. Um jornalista gritou. Senhora Costa, você está em um relacionamento com o faxineiro. Mariana pausou, olhou para João. Então respondeu. Estou em um relacionamento com a verdade e ele está vivendo há muito mais tempo do que eu. João sorriu discretamente. Ana, aninhada entre eles, segurava a mão de Luana e não soltava. Sem muros, sem títulos, apenas cor, apenas conexão, apenas família, construindo-se um momento silencioso de cada vez. Os projetos ainda estavam quentes da impressora quando Mariana os deslizou pela mesa. João os encarou, franzindo a testa. Você está falando sério sobre isso?
Ela olhou para ele. Sem nenhum traço do gelo corporativo de antes, apenas fogo, propósito e algo mais profundo. Você disse uma vez que Ana não precisava de perfeição, só de presença. Então quero construir um lugar que reflita isso, um espaço onde crianças como ela não precisem provar que pertencem. Ele estudou os planos. Salas de conceito aberto, sem assentos designados, texturas mapeadas por cor, não por categoria, cantos à prova de som para refúgio, iluminação suave, sem zumbido fluorescente. No topo, em letras grandes e inabaláveis, Sala Costa Silva para inclusão, não correção. João recostou-se, em silêncio por um longo momento. Eu costumava esboçar salas assim em cadernos, disse, quando dava aula, antes da vida ficar mais alta. Você ainda acredita nisso? Ela perguntou. Nunca parei, disse ele. Só parei de pensar que outra pessoa acreditava. Mariana cruzou as mãos. Me ajude a construir isso. Ele hesitou. Você está pedindo a um faxineiro para projetar um centro de terapia, disse lentamente. Estou pedindo um pai que escuta antes de falar. Ela respondeu. Isso é mais raro que qualquer diploma na minha folha de pagamento. Ele olhou para ela, algo terno surgindo sob sua cautela. Essa sala, sussurrou, batendo no projetos, não vai mudar só as crianças. Vai mudar os pais delas, os professores. Pode mudar pessoas que nem sabiam que estavam quebradas. Esse é o ponto, Mariana disse. Não quero só ajudar a Ana. Quero redimir o silêncio que um dia preenchi com barulho. João assentiu, então sorriu. Então construímos. A construção começou em um prédio antigo e quieto que costumava ser um depósito. Outrora esquecido, agora cheio do som de algo novo nascendo. Luana ajudou a pintar estrelas nas paredes. Ana, surpreendentemente, também quis ajudar. Ela pintava de azul. Sempre azul, mas um dia acrescentou uma faixa de amarelo no canto. O que é isso? João perguntou. Ana pausou, então sussurrou. Esperança. Ele engoliu a emoção. É isso mesmo, disse. Mariana começou a passar as noites no local, usando tênis e carregando amostras de cores em vez de planilhas. Uma tarde, ela sentou com João em uma pilha de rolos de carpete não usados, suor na testa, poeira no cabelo. Não me reconheço mais, disse. Isso não é uma coisa ruim, João respondeu. Ela olhou para ele. Eu achava que amor era desempenho, notas máximas, postura perfeita, apresentações impecáveis. Então essa menininha entrou na minha vida e não disse nada, mas me ensinou tudo. João assentiu lentamente. Crianças não ligam para quem você é, só para como você aparece. Ela hesitou. Você acha que este centro será suficiente? Ele virou para ela gentilmente. Nada nunca será suficiente. Esse é o segredo. Mas se você colocar amor nisso sem precisar de aplausos, torna-se mais que um prédio. Torna-se pertencimento. Ela sorriu, mas o sorriso desvaneceu em algo mais. Estou com medo, João. Se isso falhar, se eu falhar de novo, o que acontece com ela? João não hesitou. Então caímos com ela, disse. Mas caímos juntos. Essa é a diferença. O dia da inauguração chegou sob céus dourados. Balões flutuavam acima da porta. A placa brilhava sob a luz do sol. Sala Costa Silva. Abaixo, uma pequena placa. Sem títulos, sem testes, apenas tempo, confiança e ternura. Famílias chegaram hesitantes no início. Pais segurando firme as crianças. Professores observando com cuidado. Mas dentro, tudo parecia diferente. Ninguém perguntava qual era o diagnóstico de uma criança. Perguntavam que música ela gostava, que cor acalmava, o que a fazia rir. João se movia pelas salas como se sempre tivesse vivido ali. Mostrou a um pai como usar mãos suaves com seu filho superestimulado. Ajoelhou-se ao lado de uma menina que não falava, combinando o ritmo de sua respiração até que ela sorrisse. Luana liderou um grupo desenhando padrões de bolhas na janela. Ana sentava quieta em um puff, zumbindo para si mesma, mas não sozinha. Duas outras crianças sentaram ao lado dela, imitando sua melodia. Mariana ficou no canto, atônita. Sonhei com essa sala, sussurrou, mas não acreditava que ela pudesse respirar. João ficou ao lado dela.
Está respirando porque você parou de controlar o ar. Ela se virou para ele. Sabe do que eu tinha mais medo? Que a Ana nunca me chamasse de mãe. Ele ficou quieto. Então ela acrescentou, com a voz pesada. Mas ultimamente estou começando a esperar que ela nunca precise, porque amor assim fala sem rótulos. João olhou para ela por um longo momento. Você se tornou a sala, disse suavemente. Sem rótulos, sem medo. Ela riu baixinho. Você sempre diz coisas que parecem pertencer a um poema. Ele olhou para ela. Talvez porque a vida finalmente parece um. Naquela noite, enquanto trancavam o centro, Mariana permaneceu na porta. João girou a chave. Então olhou para ela, iluminada pelo brilho da nova placa. Obrigada, ela disse. Pelo quê? Por me ajudar a construir um lugar onde eu finalmente pudesse encontrar minha própria filha. João não falou. Apenas ficou ao lado dela, suas mãos se tocando levemente, mas de propósito, enquanto olhavam para o que haviam construído. Não um monumento, um movimento. Não um centro, um começo. O antigo jardim comunitário no bairro dos Jardins estava abandonado há anos. Seus bancos rachados, o solo endurecido, as trepadeiras emaranhadas como intenções esquecidas. Mas hoje ele estava vivo novamente. João se ajoelhou na terra, mãos sujas, suor escorrendo pelo pescoço enquanto guiava os dedinhos de Ana ao redor de uma muda. Luana estava por perto, pressionando suavemente o solo ao redor de outra planta. E Mariana? Sim, Mariana Costa usava jeans e tênis, o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, segurando uma pá como se tivesse feito isso a vida toda. Este lugar era o sonho dela. João disse baixinho. Sua esposa? Mariana perguntou. Ele assentiu. Ela dizia que crianças com necessidades diferentes crescem melhor em lugares selvagens, lugares que não pedem que elas encolham. Mariana olhou ao redor. Você está trazendo isso de volta. Acho, João respondeu, que isso está nos trazendo de volta. Ana se agachou ao lado de um canteiro de sinos azuis, zumbindo suavemente. Ela tem escolhido azul com mais frequência, Mariana notou. João sorriu. É a cor com que ela pinta a segurança. Então Ana se levantou, caminhou até a parede do mural que eles haviam acabado de repintar, pegou um pincel, sem uma palavra, começou a pintar uma faixa de amarelo. Luana suspirou. Isso não é comum dela. Ana pausou, olhou para Mariana, então continuou pintando. Raios amarelos de um sol azul se estendendo pela parede como uma aurora que ela não temia mais. Ela está adicionando luz, João sussurrou. A garganta de Mariana se apertou. É a primeira vez que ela escolheu uma cor quente. Ana se virou, caminhou até a mãe, estendeu o pincel e falou, você faz um. A mão de Mariana tremeu ao pegá-lo. Onde? Perguntou gentilmente. Ana apontou. Ao lado do meu. Mariana mergulhou o pincel em um tom suave de coral e fez um traço ao lado do da filha. Depois, após uma pausa, acrescentou outro. Ana sorriu, largo, real e radiante. João deu um passo atrás, observando-as lado a lado. Você cruzou, disse suavemente. Mariana se virou. Cruzou onde? De tentar alcançar o mundo dela para deixar ela construir um com você dentro. Ela olhou para ele, uma pergunta nos olhos, mas ele apenas sorriu e apontou para Ana. Ela é a arquiteta agora. Mais tarde, enquanto o sol se punha no horizonte e banhava o jardim em luz âmbar, os quatro sentaram em um banco gasto. Madeira rachada, tinta descascada, mas perfeitamente imperfeito. Luana se inclinou em João. Acha que esse lugar vai crescer? Acho, ele disse, afastando uma folha de seu cabelo, que já está crescendo. Mariana observava Ana coletar pequenas flores silvestres e alinhá-las por ordem de cor. Ela costumava fazer isso com cereal, disse baixinho. Organizava por forma, depois por cor, depois chorava se houvesse uma. Ela não estava sendo difícil, João disse. Estava tentando trazer ordem a um mundo que nunca perguntou como era viver nele. Mariana assentiu lentamente. Eu também nunca perguntei. Mas agora você está escutando. Ela olhou para ele. João, quando isso tudo começou, eu te vi como uma solução temporária. Ele ergueu uma sobrancelha. Valeu. Ela riu.
Sério. Pensei que você era uma fase. Um momento. Um erro que eu estava cansada demais para corrigir. E agora? Ela olhou para Ana. Acho que você foi a primeira coisa certa que eu não controlei. João se virou para ela completamente. Por que está me dizendo isso? Porque algo mudou, disse ela. Não só com a Ana, comigo. Ele não falou. Ela continuou. Antes de você, eu preenchia o silêncio com barulho, reuniões, planos, métricas. Achava que, se controlasse o suficiente, poderia superar a solidão. E agora não quero mais manobrar nada. João olhou para ela por um longo momento, o ar dos jardins envolvendo como uma pausa em uma sinfonia. Ele falou suavemente. Há uma diferença entre construir muros e plantar raízes. Mariana assentiu, lágrimas e formando. Acho que estou pronta para criar raízes. Ana se aproximou, segurando um papel, um desenho. 3 figuras de mãos dadas. Uma com cabelo cacheado, uma com óculos, uma com rabo de cavalo e um sorriso tão grande que quase alcançava a borda do papel. Acima delas, um céu cheio de estrelas azuis e amarelas. João leu a pequena legenda escrita em uma caligrafia trêmula na parte inferior. Lá é quando todos cabem na mesma imagem. Mariana apertou o desenho contra o peito. João passou o braço gentilmente ao redor dela. Luana apoiou a cabeça no ombro de Mariana. E Ana, a quieta Ana, sussurrou algo tão suave que parecia música. Vamos ficar aqui para sempre. E naquele momento, todos silenciosamente concordaram. Eles já estavam. A fotografia era borrada, mas condenatória. Mariana Costa descalça em um jardim, rindo. Ao lado dela, João sorrindo, mangas arregaçadas, a mão roçando levemente a dela. Um desenho infantil pendurado atrás, bagunçado e brilhante, e, em letras grandes acusadoras no topo do tabloide. De sala de reuniões a bolhas. A CEO da Belvida está se apaixonando pelo faxineiro. O artigo caiu às 7h42. Às 8h03, já era viral. Às 8h15, o celular de João vibrou com uma mensagem que ele não esperava, da própria Mariana. Não fale com a imprensa. Eu resolvo isso. Mas o olhar dela quando chegou ao centro dizia o contrário. Ela estava pálida, lábios apertados, celular grudado na palma. Estão pedindo minha renúncia. João suspirou. O conselho. Metade deles. E o Rafael. Sua voz falhou. Ele diz que compromete nossa marca. Que eu. Ela parou, engolindo as palavras. Desfoquei as linhas. João assentiu lentamente. E o que você acha? Ela olhou para ele, olhos vermelhos. Acho que estou cansada de ser uma marca. Eles estavam no corredor da sala Costa Silva, cercados por desenhos colados nas paredes. Rabiscos, risadas, cores, nada corporativo, tudo real. Posso renunciar, ela sussurrou. Com graça. Proteger a fundação. Proteger você. A expressão de João escureceu. Não, você viu a reação. Eu vi uma menina que agora pinta sóis amarelos, disse Mariana. João deu um passo mais perto. Você quer sair para proteger este lugar. Entendo, mas não minta para si mesma chamando isso de nobre. O centro não foi construído na imagem. Foi construído na presença, em ficar. Ela piscou com força, o queixo tremendo. Então o que eu faço? Você fica, mesmo quando é barulhento, mesmo quando é injusto, especialmente quando é pessoal. Ela se dobrou sobre si mesma. Não quero que a Ana seja manchete. João suavizou. Então lembre ao mundo que ela é uma criança, não um escândalo. Houve silêncio. Então João perguntou. Ajudaria se eu me afastasse? Mariana se virou para ele tão rápido que ele mal viu. Não ouse. O fôlego dele prendeu. Ela deu um passo mais perto. Não me importa o que a imprensa diz. Não me importa o que o Rafael diz. Eu me importo com o que ela diz. Ela apontou para a sala de brincar. E ela disse o nome como se significasse seguro. Não vou tirar isso dela. Não de novo. A voz de João baixou. Então enfrentamos isso juntos. Mas lá fora, a tempestade já havia chegado. Manifestantes estavam na calçada. Repórteres lotavam a entrada. Fotógrafos com lentes longas capturavam cada momento.
Algumas placas elogiavam a fundação. Outras diziam: Agenda de faxineiro. Proteja a Ana de experimentos de RP. Confiávamos nela. Ela nos traiu. Dentro da sala de reuniões, o clima fervia. Rafael caminhava na frente da longa mesa de vidro. Te demos todas as oportunidades para reconstruir sua imagem, mas em vez disso você dobrou o drama. Eu investi em pessoas, Mariana disse calmamente. Você investiu em um risco, Rafael retrucou, encarando João. Ele pode ser nobre, mas não é qualificado. João não falou. Ainda não. Rafael se virou para o conselho. Este centro é um projeto de paixão. Tornou-se um circo. Doadores estão saindo. As ações caíram. Não podemos bancar mais uma semana disso. Mariana se levantou. Então eu renuncio. Suspiros ecoaram. Rafael sorriu. Movimento inteligente. Mas ela não terminou. Renuncio a vocês. Não a isso. A testa de Rafael franziu. Construí salas de reuniões. Negociei contratos de bilhões. E nunca me senti tão orgulhosa quando vi minha filha dizer esperança em tinta amarela. Sua voz falhou, mas ela se manteve firme. Estava errada sobre o que significa liderança, mas não estou errada sobre este lugar. Ela olhou para os membros do conselho, um a um. Me demitam se precisarem proteger suas ações, mas não vou me afastar da única coisa na minha vida que finalmente está crescendo. Ela olhou para João. E não vou me afastar do homem que me lembrou que amor não pede permissão. Então ela saiu, cabeça erguida. João a encontrou minutos depois, sentada sozinha nas escadas atrás do prédio. Suas mãos tremiam. Ele sentou ao lado dela. Tem certeza dessa saída? Perguntou. Não, disse ela. Mas tenho certeza de você. João olhou para ela. Isso pode ser a coisa mais corajosa que alguém já me disse. Ela sorriu por entre uma lágrima. Sabe o que me assusta mais? O quê? Que eu não apenas me apaixonei por você. Eu cresci para isso. Ele ficou quieto por um instante, então sussurrou. Bom, isso significa que é forte. Um momento passou, depois outro. Ela olhou para cima. Se perdermos tudo, financiamento, apoio, favor da mídia, o que fazemos? João pegou no bolso um papel dobrado, um desenho de Ana, 3 figuras de mãos dadas, uma com vestido vermelho, uma com cabelo cacheado, uma com óculos e, no canto, uma frase em caligrafia trêmula. Não vá. Fique azul. Ele entregou a ela. É isso que fazemos, disse. Nós ficamos. A chuva caía em cortinas na manhã em que Mariana convocou a coletiva de imprensa. Não uma chuva suave, não uma limpeza simbólica, mas uma tempestade de verdade, do tipo que fazia as pessoas ficarem em casa, a menos que tivessem algo pelo qual valesse a pena enfrentar a chuva. Mariana estava no púlpito em frente à Sala Costa Silva, cabelo preso, sem maquiagem, sem casaco de grife, apenas um suéter cinza e jeans molhados de chuva. Ela parecia uma mulher que não tinha nada a vender, mas tudo a dizer. Câmeras apontavam para ela como canhões. Microfones estavam alinhados como soldados. Mas João, observando das laterais com Ana e Luana, viu algo diferente. Ele viu uma mãe, uma lutadora, uma mulher finalmente entrando em sua verdade, não para se defender, mas para convidar outros a entrar. Mariana segurou as bordas do púlpito e exalou. Fui solicitada pelo meu conselho, pela minha equipe de RP, pelos meus investidores para me explicar. Clique, flash, murmúrios. Ela continuou. Explicar porque permiti que minha filha fosse vista em público. Porque deixei um homem sem licença médica se tornar seu confidente mais próximo. Porque eu, a CEO de uma empresa bilionária, me ajoelharia no chão e pintaria estrelas à parede. Ela pausou, examinando a multidão. Eu poderia dar uma declaração, uma defesa em tópicos, mas não vou. Sua voz se firmou. Por que não estou aqui para me explicar? Estou aqui para lembrar quem esqueci de ser. Um silêncio caiu. Esqueci o que significava desacelerar, ver minha filha, não como paciente ou problema, mas como pessoa brilhante, única, digna. Esqueci como é o amor quando ele não precisa ser polido ou perfeito. Ela apontou para as portas de vidro do centro. E aquele homem que todos vocês escreveram, o faxineiro.
Sua voz suavizou. Ele me ensinou a ouvir, a me ajoelhar, a encontrar minha filha onde ela está, não onde eu esperava que ela estivesse. Ela olhou para João. Seus olhos se encontraram. E se ficar ao lado dele me custar tudo que construí do último andar para cima, talvez seja hora de lembrar que a fundação importa mais que a cobertura. Os repórteres congelaram. Ninguém ousou interromper. Então Mariana sorriu levemente. Minha filha pinta em cores. Ela costumava escolher só azul. Seguro, quieto, pequeno. Mas na semana passada, ela adicionou amarelo e chamou de esperança. Sua voz caiu a um sussurro. E se esperança significa se ajoelhar na terra com alguém que te vê completamente, ficarei lá com prazer. Um repórter levantou a mão com cautela. Senhora Costa, você está renunciando. Ela balançou a cabeça. Não, estou me levando. Não como CEO, como mãe da Ana, como uma mulher que finalmente entende que liderança não é sobre ser seguida. É sobre abrir espaço para outros caminharem ao seu lado. Uma segunda mão se ergueu. E o senhor Silva, qual é o papel dele agora? Mariana sorriu plenamente dessa vez. Ele não é um funcionário. Não é um consultor. Não é alguém que contratei. Então ela olhou diretamente para a câmera. Ele é família. O vídeo viralizou em horas, mas não como antes. Desta vez, os comentários não eram cruéis. Eram humanos. Ela disse que nenhum executivo ousa admitir. Precisamos de mais líderes que soem como mães. Assisti isso com meu filho autista ao meu lado, e pela primeira vez em muito tempo, nós dois nos sentimos vistos. João estava no corredor do centro naquela noite, observando Ana pintar com os dedos ao lado de um menino com síndrome de Down. Suas risadas enchiam o ar como sinos de vento. Luana pulou ao lado dele. Ela desenhou um pôr do sol hoje com laranja e vermelho. Vermelho? João perguntou. Ela geralmente evita vermelho. Luana sorriu. Ela disse que vermelho não é mais assustador porque vermelho significa coragem. João piscou com força, o coração cheio. Mariana apareceu na porta, apoiada no batente, braços cruzados, mas os olhos suaves. Você estava certo, disse ela. Sobre o quê? Ela deu um passo à frente. Que isso não era sobre eu salvá-la. Era sobre deixar ela me salvar. João assentiu. Você escutou. Foi só isso que precisou. Não, ela disse. Precisou de você. Sua presença, sua quietude, sua recusa em ir embora. Ela deu um passo mais perto. Eu disse ao mundo que você era família, mas quero que ouça de mim, não de um púlpito. Ela alcançou a mão dele. Fique, João. Não pelo centro. Não pela Iona. Nem mesmo por mim. Sua voz tremia, terna e verdadeira. Fique porque você quer. João olhou para ela, olhos brilhando. Já desfiz as malas, sussurrou. Mariana sorriu. Então a voz de Ana, clara, forte, chamou de dentro. Papai, mamãe, olhem. Fizemos um arco-íris. Eles se viraram. Ana estava diante de uma enorme tela de papel, manchada de cores de uma ponta a outra, e no centro, 3 figuras de palito de mãos dadas sob o arco. Vermelho, azul, amarelo. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. João sussurrou. Ela está pintando em todas as cores agora. Mariana apoiou a cabeça no ombro dele. Ela finalmente se sente segura o suficiente para ser tudo o que é. Fora, a tempestade havia passado, e dentro, a sala brilhava. Não das luzes, do amor. 6 meses depois, a sala Costa Silva pulsava com vida. A grande reabertura atraiu escolas locais, terapeutas, famílias de todo o estado de São Paulo. Mas não eram as faixas ou os balões que tornavam o dia especial. Era o zumbido de algo mais profundo, pertencimento. Na sala central, um círculo de crianças sentava descalço no chão, desenhando com pastéis grossos em papel pardo. Ninguém pedia que sentassem retos. Ninguém corrigia como seguravam os gizes. Cada linha era sua própria linguagem, e ninguém era forçado a traduzir. Na frente da sala, João se ajoelhou ao lado de um menino que batia o lápis ritmicamente no chão. Você sente batidas, né? Disse com um sorriso. Beleza, vamos fazer uma linha de tambores com cores. O menino se iluminou.
Do outro lado da sala, Ana flutuava entre as estações como uma brisa silenciosa. Seu azul ainda estava presente na camiseta, nos cadarços, mas também havia laranjas, lilazes, até vermelhos profundos, um arco-íris costurado de coragem. E ela falava, não constantemente, mas claramente. Hoje, ela guiava uma excursão para 3 crianças novas. Apontou para o cantinho de leitura, depois para a parede texturizada cheia de painéis sensoriais. Esse é como nuvens, sussurrou, deixando que sentissem o algodão macio. Mariana observava da porta de vidro, o coração cheio. Ela se virou quando uma apresentadora de notícias se aproximou com um cinegrafista a reboque. Senhora Costa, pronta para sua entrevista. Ela sorriu, mas balançou a cabeça. Sem entrevistas hoje, é a grande reabertura. Eu sei, disse ela suavemente. Por isso quero que o foco seja neles, nas crianças, não em mim. Ela voltou para a sala onde João mostrava a Luana e Ana como dobrar estrelas de papel. Acho que você acabou de chocar a imprensa, João sussurrou enquanto ela se aproximava. Estou aprendendo a deixar o silêncio falar. Mariana respondeu. Graças a vocês dois. Luana sorriu. Ela costumava falar em PowerPoints. Agora fala em abraços. João riu. Crescimento. Então ele olhou para Ana, que acabará de terminar de dobrar sua estrela. Ela entregou a ele e disse simplesmente, para azul. João piscou para segurar as lágrimas. Vou guardar para sempre. Luana interveio. Eu fiz uma também, mas a minha é para amarelo, para a esperança. Mariana respirou fundo, se ajoelhou e dobrou a sua. Entregou a Ana. A minha é vermelha, por coragem, como a sua. Ana colocou as 3 estrelas juntas e disse, família. Ninguém falou por um momento, não por constrangimento, mas por reverência. Então, do outro lado da sala, um sino suave tocou. Era a hora. A cerimônia de corte da fita estava marcada, mas João insistiu que não fosse formal. Deixe as crianças cortarem, ele disse. Elas construíram isso. Então, agora, ao lado do mural arco-íris na entrada principal, Ana e Luana seguravam tesouras juntas. A fita não era azul corporativa. Era de todas as cores que elas já haviam usado. Antes de cortarem, Ana se virou para a multidão e, sem aviso, limpou a garganta. Meu nome é Ana, disse. Sua voz tremia levemente, mas não vacilava. Eu gosto de cores. Gosto de estrelas. E este lugar é para qualquer um que já se sentiu como uma peça de quebra-cabeça na caixa errada. Silêncio. Então aplausos explodiram como trovões. Lágrimas, sorrisos, pais se abraçando em silêncio. A fita caiu e a Sala Costa Silva foi oficialmente aberta. Não como um prédio, mas como um movimento. Naquela noite, os 4 compartilharam um jantar no terraço do prédio. Pizza, refrigerantes, pratos de papel descombinados. As luzes da cidade brilhavam como confete abaixo deles. Luana mastigava pensativamente. Acha que vamos sempre morar perto daqui? João olhou para Mariana. Ela assentiu. Acho que sempre vamos pertencer aqui. Ana apoiou a cabeça no braço de João. Lar, sussurrou. João beijou o topo de sua cabeça. Isso mesmo. Mariana olhou para os 3. O vento soprou suavemente, levando uma estrela de papel dobrada pelo terraço. Ela perseguiu. Pegou, segurou na palma da mão e sussurrou, quase para si mesma. Nunca soube que o amor podia ser tão quieto e ainda dizer tudo. João ficou ao lado dela. Sabe qual é a melhor parte dessa jornada toda? Perguntou. O quê? Entrei no seu mundo achando que tinha que te ensinar a se ajoelhar. Ele se virou para ela, olhos gentis. Mas em algum momento no caminho, você aprendeu a ficar. Ela tocou a mão dele. Você não consertou minha filha. Não me consertou. Você nos lembrou que nunca estivemos quebrados. Ele sorriu. Vocês só precisavam de um lugar sem rótulos e de pessoas que se recusassem a ir embora. Eles ficaram na luz dourada que se desvanecia. Estrelas de papel espalhadas aos seus pés. Uma menininha que antes se escondia nos cantos agora pintando horizontes, e um mundo que, apesar de seu barulho, finalmente aprendeu a ouvir. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, lançando longas sombras sobre São Paulo, a voz de Ana carregou na brisa. Amanhã,
Vamos pintar o céu. João e Mariana se olharam, sorriso se alargando. Sim, Mariana sussurrou. Vamos. Se esta história te tocou, mesmo que só um pouco, se te lembrou que o amor não precisa ser alto para ser poderoso, então queremos ouvir você. De onde você está acompanhando? Deixe sua cidade, seu país, ou até mesmo um emoji de coração nos comentários. Lemos cada mensagem e adoraríamos saber onde nossas histórias estão chegando. E se essa história te deu esperança, se te lembrou que a bondade pode reescrever destinos, não guarde isso para você. Compartilhe, envie, deixe outra pessoa se sentir vista. E se ainda não fez, clique no botão de inscrever-se e ative o sino para nunca perder uma história que pode mudar seu dia ou seu coração. Obrigado. De verdade, obrigado por passar esse tempo conosco. Estamos honrados que você está aqui. Até a próxima história. Fique gentil, fique humano, fique ouvindo.